Olá, como vai? Oi, Nina. Tudo bem? Tudo! Saudade, tá linda! Ai, também, obrigada. Você também. Como você está? Me conta um pouco da sua vida. Tô bem, Nina. Tô fazendo mudança, tô trabalhando loucamente. Fazendo mudança de casa? Aham. Aqui, ó, Ah, acabei de colocar esses livros aqui, ó, porque só tinha já casa. está na casa nova. Já. Legal, muito bem. E você está trabalhando em que cidade? É São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Ou Agora eu aí no tô. entorno? Não, São Paulo mesmo. Agora eu tô na rede pública, né? Eu entrei na prefeitura no ano passado. Aham. Aí E tô está numa. gostando? Tô amando. É Tô... uma EMEI? EMEI, no EMEI bairro é do tudo Lima. de bom. É maravilhoso, eu tô adorando. Nossa, depender da e-mail que você pegar é assim, um É, sonho. a A minha gente, é um sonho mesmo. a gente tem aquela pesquisadora do Artes Manuais para a Educação, a Débora Flog, que ela é educadora numa EMEI, daquelas grandonas que tem período integral, tem atividades com as famílias. Nossa, mas ela faz tanta coisa. Eu acho que eu sei quem é. Eu me lembro de uma entrevista que você fez com ela, que ela conta a história de uma criança que está passando por um processo de adoção. Isso. Eu me lembro dessa entrevista, foi muito marcante, né? Na época em que eu assisti, eu estava passando pelo processo do concurso, então me marcou muito essa entrevista. Uhum. E ela tem também um livro da nossa coleção sobre, como que chama? Rejeição. Então, o trabalho que ela fez com as famílias na EMEI. Então, é um livro também bem interessante. Ai, que legal. Eu vou começar assim, aí eu vou vir para cá, vou começar a apresentar o que eu preparei, te apresentar o que eu achei lá. Acho que é até muita coisa, deixa eu ver. Isso. Aí eu vou apresentar isso Tá, e depois eu te chamo para cá. E certo. aí, a hora que você quiser, você coloca, você me fala e eu coloco a sua apresentação. Tá Tá bom. bom assim? Tá ótimo. Nossa, eu estou numa correria, porque amanhã começa o simpósio, então encavalou tudo, sabe? Já gravei muita coisa, ainda vou gravar depois com outra pessoa. Então, acabou que o nosso encontro ficou assim, espremidinho no meio de muitas outras atividades. Peço mil perdões e agradeço demais a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu que Tá bom? agradeço, Nina. Muito bem, então vou tirar você um tiquinho Tá bom. e começar. Gente querida, alegria do encontro, estou aqui em nosso canal de estudo e pesquisa, num ativismo delicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. E hoje, para uma conversa boa com a minha querida Gabriela Frones, que vai trazer um projeto que ela participa chamado Mulheres da Luz. A Gabriela é pedagoga, professora defensora da escola pública, feminista e especialista em artes manuais para a educação. Militante e coordenadora do Núcleo de Artes Manuais, com hífen, observem, do coletivo Mulheres da Luz, coletivo que luta diariamente pela defesa dos direitos humanos para mulheres em situação de prostituição. Se dedica à construção de uma cooperativa de artesãs para possibilitar uma geração de renda alternativa às mulheres. E é, claro, docente da pós-graduação Artes Manuais para a Educação. Eu adoro quando as docentes aparecem por aqui. Olha só, se você ficou
com vontade de conhecer as Mulheres da Luz, basta chegar lá no Instagram delas e também no site. Olha que potência, olha esse olhar. Muito bem. E lá no site tem tudo sobre o que elas fazem, histórias da luz e quer ajudar? Ajude. Campanha de benfeitoria. E, é claro, aqui tem as bonecas que elas fazem. Olha que beleza! Mas vou parar de falar e vou trazer a nossa querida por aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu me encontro. Ei, Gabriela, querida, que bom te ter aqui, repartir a tela com você novamente. Fazia muito tempo que a gente não se encontrava por aqui. Como você está? Agradeço demais a presença e me conta um pouco de tudo antes da gente entrar nas Mulheres da Luz. Que bom estar de volta, Nina. Obrigada por estar sempre convidando, por estar sempre acolhendo, por estar sempre por perto. Acho que durante todo esse projeto você era sempre uma possibilidade de eu mandar uma mensagem, pedir um socorro. Nina, estou com essa dificuldade com as bonecas, os materiais. Então você sempre esteve muito presente para mim, né? E que alegria tá voltando para a pós também, né? Torcendo por essa turma, ser uma turma muito linda. E eu tô bem, tô feliz, tô de casa nova, tô de trabalho novo desde o ano passado na escola pública e tocando esse projeto no coletivo que também está sendo assim realizador e imensos níveis. E aí vou contar um pouquinho para vocês dessa trajetória hoje. Viva a escola pública! Eu sempre falo aqui, viva a universidade pública! Hoje eu tenho a alegria de falar, viva a escola pública! Muito bem, olha só, esse nosso programa aqui chama-se Conversa Boa, ele é aberto ao público, porém, hoje ele vai ter uma pitadinha também direcionada para as nossas alunas da pós-graduação Artes Manuais para a Educação, principalmente porque você vai trazer projeto. Então, projeto oficineiro, que é o que você está fazendo com as Mulheres da Luz, é uma das tarefas da nossa pós-graduação. E eu acho que você criou um dispositivo oficineiro muito vigoroso, usou as bonecas, o que me surpreendeu e alegrou. E eu acho que a gente vai ter uma conversa muito boa aqui. A hora que você quiser, eu coloco a sua apresentação e aí você mesmo conduz. Vamos começar, então, com a apresentação? Aí eu vou olhando, a gente vai também, se você quiser parar, fazer comentários. Eu vou tagarelando, daquele jeitinho que eu não resisto. Tá bom. Bom, como a Nina apresentou, né, esse é o coletivo Mulheres da Luz, que é um coletivo que luta diariamente pelos direitos humanos das mulheres em situação de prostituição. Eu hoje atuo, né, nessa coordenação do Núcleo de Artes Manuais, dentro do coletivo, na perspectiva da criação de uma cooperativa de artesãs. Né? Então, vou contar um pouquinho assim, de como isso foi acontecendo. Né? A minha entrada no coletivo, na verdade, veio pela escola de EJA, que o coletivo também oferece. Né? Então, o coletivo ele tem diversas frentes de atuação, né? Desde a educação, né? Alfabetização, letramento, reforço escolar. Tem também atendimento de saúde, atendimento psicológico, acolhimento mesmo, né? Um lugar para as mulheres poderem ir tomar uma água, um café, sentar, conversar. E mais recente, assim, nos últimos 2 anos, começaram esses projetos de oficinas para geração de renda, né? Que foi aonde eu entrei. Então, lá em 2023, eu já estava atuando, né, na escola de alfabetização, quando surgiu a possibilidade de eu dar uma oficina, né? E aí, é claro que eu, como professora, sempre estou carregando os fios das artes manuais comigo, né? Então, mesmo nas aulas do EJA, eu sempre enfiava uma boneca Baiomi, uma costura, um bordado, né? Como uma prática, né? De conexão, de trocas de saberes, né? As mulheres que são atendidas pelo coletivo têm, a sua maioria, mais de 50 anos, são a maioria mulheres negras, né, provedoras de suas famílias,
e vivem essa vida dupla, né, em que a família acredita que elas são diaristas, que elas são cuidadoras, e, na verdade, elas usam da prostituição como forma de se sustentar e sustentar suas famílias, né? Então, diferente de um discurso, né, que a gente conhece, liberal, da prostituição enquanto um lugar de empoderamento, né, da mulher tomando conta do seu corpo, a gente tem uma realidade... Oi? Hollywoodiana, exatamente. A gente tem uma realidade muito dura dessas mulheres, né, que entraram na prostituição muitas vezes muito jovens, né, porque não tinham outra alternativa e não conseguem sair desse lugar, né, e vivem escondidas, né, não querem que as suas famílias saibam que é assim que elas se sustentam, né. Então, eu sempre carregando esse fio das artes manuais comigo, estava acontecendo um projeto, né, oriundo de uma emenda parlamentar lá em 2023, para 4 oficinas de geração de renda. E uma delas seria uma oficina de costura criativa, e, na verdade, na época, a pessoa que ia dar a oficina acabou não dando certo, e vieram me perguntar, né, você que está sempre aí com costura, tal, alguma coisa, você não quer fazer algo? Na verdade, era papelaria criativa. Acho que era uma ideia de fazer encadernação e tal, mas eu já olhei assim e falei, vamos fazer boneca. Apresentei as bonecas, né, as pessoas ficaram encantadas, né, quem estava coordenando o projeto naquela época, e aí entrei, né, assim, de cabeça... Eu vou parar um pouquinho aqui, só para fazer uma pergunta que me intriga, me interessa, que é, por que você quis fazer as bonecas? Porque olha, você é uma artífice com vários talentos. Sim. E a boneca nem era, digamos assim, o seu veículo principal. Me explica qual foi o insight que você teve para escolher as bonecas? Eu acho que as bonecas, assim, acho que foi um pouco uma escolha um tanto intuitiva também, assim. Quando eu aprendi a fazer a boneca, que foi durante a pós, né, eu já tinha feito a formação Waldorf, a gente tinha feito a boneca do segundo setênio, e eu lembro que tinha sido um processo dolorido fazer a boneca do segundo setênio. Eu estava aprendendo a costurar, e foi assim, inclusive, eu não terminei essa boneca até hoje, ela segue guardada, inacabada no meu armário. Um dia eu vou terminar. E quando a gente fez na pós, claro, né, também naquele contexto que a gente estava da pandemia, né, em casa, fazendo com o que a gente tinha, e toda a experiência, assim, né, da boneca, desde usar uma camiseta velha em casa, tingir com o café, eu acho que foi um processo que foi tão longo e foi tão... que me preencheu naquele período, sabe, assim, e eu me lembro, assim, de fazer e tá com a boneca, assim, no colo, sabe, assim, foi um amor mesmo. E também pelo fato, né, de estar sempre trabalhando com a educação infantil, eu sei o encanto que isso gera nas crianças, né, uma boneca como essa. E eu acho que, querendo ou não, né, trabalhando com as mulheres, é muito comum, quando a gente vai se aproximando delas e a gente vai conversando, é muito comum surgir a temática da infância. E é sempre uma infância muito atrelada a dores, com muitas marcas doídas, assim. Então, eu acho que também tem esse lugar da boneca ser um canal de falar sobre isso. Inclusive, quando a gente começou a elaborar a oficina, a gente pensou na possibilidade de, ao invés de ter 2 oficineiras, a gente ter uma oficineira e uma psicóloga, que estaria mais num lugar de fazer uma roda de conversa, de estar nessa dinâmica. No fim das contas, a gente optou por não, a gente sentiu que as mulheres iam precisar mesmo desse auxílio ali, né, da manualidade, fomos com 2 oficineiras mesmo, mas, de toda forma, todas essas conversas apareceram em muito. E, para além disso... Pode falar. Eu acho interessante quando esses insights chegam e a gente os acolhe, essa ideação intuitiva, porque, para além do que a gente conhece, para além do que a gente sabe, às vezes aquela coisa se impõe e abre todo um caminho que, se a gente tivesse ido por uma racionalidade, por uma estratégia planificada, por aquilo que eu sei, aquilo que eu vou ensinar, nesse lugar, às vezes não acontece os encontros. Então, acho por isso que eu te perguntei
Mas eu te interrompi. O que você ia falar? Por favor, interrompa, porque as suas perguntas são ótimas. Eu, inclusive, não tinha me feito essa pergunta, e foi muito bom pensar sobre isso. Porque quando a gente vai criar um dispositivo oficineiro, claro, a gente tem que ir com a nossa expertise, a gente tem que organizar de acordo com as necessidades daquele público-alvo, mas tem alguma coisa. Às vezes, é até a mesma coisa que a gente sempre está mais acostumada a fazer, mas ele vem com um viés que é dentro dessa ideação intuitiva. E eu acho que isso que a gente tem que aprender a acolher, o que é cada vez mais raro, porque a gente tem muito medo de errar. E você, eu me lembro muito bem, não teve, porque aí foi me perguntando as coisinhas ali pelo WhatsApp e mandou ver. Eu achei maravilhoso. E foi bem na coragem mesmo, porque no momento da oficina eu tinha feito uma boneca com você. Era aquela boneca, que foi inclusive a boneca que eu apresentei. Olha, é essa boneca que a gente vai fazer. E aí foi um processo árduo do tempo, porque foi muito rápido do processo de ser convidada para a realização da oficina. E, na verdade, eu fui fazendo meio correndo atrás do tempo, assim. Então, eu estava fazendo a boneca e dando as aulas, assim. Então, eu estava sempre 2 passos na frente, sabe? Então, era isso. Eu te mandava mensagem, né, com as dúvidas sobre quais materiais usar. A minha mãe, nessa época, que também fez a pós, né, me ajudou muito. A gente se encontrava de final de semana e ficava fazendo os testes e elaborando os moldes e pensando em... Elza, não é? Elza, isso. Manda um beijo grande para ela, por favor. Nossa, que saudades! Agora lembrei que vocês eram uma duplinha, mãe e filha. Muito bem. Quer que eu volte? Eu vou voltar com a sua apresentação. Então, né, foi isso em 2023, essa primeira oficina, né? Essas são as fotos, né, das algumas aulas que a gente teve. Que foi dentro desse projeto, né, que chama Luz em Expansão, Economia Criativa e Solidária, né, que foi a primeira oficina de boneca Waldorf. Além da oficina de boneca, tiveram oficinas de sabão, doces, que as mulheres fizeram cocada, e bijuterias, né, e a última foi a das bonecas. Inclusive... Eu vou interromper de novo, porque você está em São Paulo, as pessoas de São Paulo podem conhecer a luz, porque luz também é uma metáfora para muita coisa, é um signo. Então, esse luz é a Praça da Luz, não é o Parque da Luz, Parque da Luz. Então, só para trazer esse nome, que ele permite muita coisa, mas é concreto, é um nome factual, não é isso? Isso, exatamente. É em referência ao Parque da Luz, que foi acho que o primeiro parque público de São Paulo, e é esse lugar onde as mulheres fazem os programas não, né? Onde elas encontram seus clientes, vou usar entre aspas. A história da prostituição em São Paulo, assim, né? A gente tem uma divisão dessas áreas, né? Então, você tem as áreas de luxo, onde a prostituição acontece, né? Que são mulheres muito jovens, que vão cobrar programas caríssimos, né? E você tem essa trajetória, né? De por onde essas mulheres vão passando, e o Parque da Luz, as próprias mulheres denominam como a boca do lixo, que é, assim, o último lugar aonde você vai. Quando você não tem mais para onde ir, é ali que você vai parar. E ali a gente tem mulheres que cobram 20, 30 reais um programa. Então, você imagina, né? Eu não sei nem qual palavra usar. Não sei se nem se precarização cabe aqui, né? Porque uma precarização da vida dessas mulheres, assim, né? Então, esse é o caminho por onde vai te empurrando, né? Então, a gente, normalmente, quando fala de prostituição, como você falou, hollywoodiana, a gente vai ver mulheres jovens, a gente vai ver, né, todas lindas, viajando, usando marcas de luxo, mas e qual é a perspectiva de futuro dessa mulher, né? E qual é a mulher que pode realmente se prostituir nessa condição, né? Normalmente são mulheres brancas, normalmente são mulheres que algumas vezes têm formação, né? Diferente das mulheres que a gente tem ali no Parque da Luz,
maioria de mulheres negras, a maioria não tem educação básica, em situações de vida, né, muito vulneráveis. Então, a prostituição, ela é, assim, como que a única escapatória que elas encontram nesse sistema, assim, para conseguir sobreviver. Então, é esse o espaço, assim. E aí é contraditório quando a gente pensa nessa palavra e pensa nesse local, né? Eu acho importante trazer para que também as pessoas de outros lugares do país, e mesmo de fora, que nos assistem, possam também entender da onde que vem o nome. Porque pode também, quando a gente fala em luz, em iluminar, pode ter essa conotação, tirar as mulheres das trevas, eu passar muito longe desses signos de salvação. Então, por isso que eu fiz questão de deixar essa marca muito concreta, que é o Parque da Luz, que a gente está falando, e essa luz, ela pode produzir, mas não no sentido quase messiânico dessa iluminação. Bem, vamos em frente. Era para a gente conversar só meia hora, tá? Já foi 25 minutos, mas vamos lá. Que bom. Bom, então, né, a gente teve essa primeira oficina, essa já o resultado, né, essas primeiras produções que a gente fez, essas bonecas maravilhosas que saíram logo na primeira Adorei! Oficina. Eu fiquei muito tempo, sabe, nos lugares de vocês, olhando, eu fico viajando lá. E aí eu faço questão de sempre dar os créditos à minha amiga fotógrafa que fez essas fotos incríveis, que é a Paula Bartoli, deixei o Instagram dela, porque acho que realmente, assim, eles trouxeram um olhar para as bonecas que eu falei, nossa, conseguiu traduzir nas imagens o que eu vejo, assim, sabe? Dessa beleza, dessa delicadeza, desse encantamento. Né? Então, essa foi a primeira oficina, né? Ela aconteceu durante 3 meses, em 2023. Eu dei essa oficina junto também com uma outra amiga educadora artesã, que é a Mariana, que teve comigo aí nessa empreitada. E foram 10 mulheres que fizeram essa oficina. Não, deixa eu voltar. E aí, quando a gente acabou as oficinas, a primeira coisa que surgiu foi e agora? Né, assim, porque as mulheres estavam nesse desejo de continuidade, né? Elas ficaram muito felizes em conquistar esse ofício, assim, porque a boneca, ela é difícil, né? Ela demanda... Ela é dificílima. É dificílima. Ela demanda diversos processos diferentes, diversas técnicas diferentes. Então, e ela carrega um processo de subjetivação junto. Todas as expectativas, porque você não dá conta de fazer um pano de prato, deixa quieto, mas não dá conta de criar aquele ser, aquela entidade de pano, não é? Isso produz muita coisa. Tanto que quando a gente... E parabéns, viu? Conseguir é uma conquista maravilhosa. Puxa, emociona, sabe? Eu me sinto avó. Estou continuando cada vez mais me sentindo avó. Daqui a pouco eu vou me sentir bisavó. E quando a gente foi começar as oficinas, né, inclusive isso foi uma questão, assim, porque a gente estava pensando nessa perspectiva da geração de renda, né? A boneca também veio um pouco nesse sentido, porque ela é um item que tem um valor agregado ali, né? Então a gente consegue vender isso, consegue vender bem, consegue ter um retorno. Isso também foi uma questão, assim, né? Das mulheres aprenderem a fazer algo que é muito valorizado. E quando a gente foi começar a produzir, a primeira pergunta que me fizeram foi: quantas bonecas vocês vão produzir? De primeira eu respondi uma por mulher. E aí eles já ficaram, não, mas é muito pouco. Como assim só vão produzir uma? Tem que vender no final, elas têm que receber. Aí eu pensei um pouquinho e falei, olha, eu acho que talvez a gente consiga produzir 2, mas o que me convenceu de fato a fazer 2 foi que eu pensei, elas não vão querer vender as bonecas. Olha, já fica uma dica para quem vai trabalhar com bonecas em oficinas, em dispositivos oficineiros. A primeira boneca é sempre de quem faz. Não é fazer para a filha, não é fazer para a mãe, não é fazer para vender.
A primeira boneca é aquela mais colada na alma e ela tem que ser preservada. Então, se é geração de renda, faça todo um dispositivo para fazer o treinamento. Primeiro vamos treinar, depois vamos produzir. E no treinamento, o resultado do treinamento é a boneca que fica para cada uma que fez. Sim, e foi exatamente isso que aconteceu. A gente decidiu, então, fazer as 2 bonecas. Foi um pouco doloroso, levei costura para casa, a gente marcou encontros extras para dar conta, mas elas também estavam muito animadas e muito envolvidas querendo fazer, e foi exatamente isso que aconteceu. E eu nem coloquei assim, a primeira é de vocês, a segunda vocês vendem. Eu coloquei como possibilidade, vocês escolhem o que querem fazer com as bonecas. Querem vender as 2, querem ficar com as 2, e todas elas ficaram com a primeira boneca e venderam a segunda. Mesmo que não tivesse no trato, isso ia acontecer. Por isso, já quem vai trabalhar com produção já tem que levar em consideração isso. Já treinei muitas mulheres para a geração de renda nessa minha vida, e vou falar, é sempre dessa maneira. Então foi isso, né? E quando a gente chegou no final dessa primeira oficina, esse grupo que estava muito unido ao final desse processo, porque também as oficinas eram esse espaço de troca, né? E, inclusive, para as mulheres ali, muitas delas foram relatando e contando de como esse espaço permitiu que elas tivessem uma relação diferente. Porque, querendo ou não, elas ali têm uma relação de rivalidade, né? Tem uma relação de competição, né? Porque elas estão ali disputando um território. E aí, abrir esse outro espaço, uma convivência de uma outra forma, estar aprendendo junto, estar compartilhando, né? Tiveram muitas mulheres que contaram suas histórias, né? Sobre sua infância, suas bonecas, seus filhos. Então, surgiram amizades, né? Surgiram outras relações. Então, esse grupo se consolidou de alguma maneira e a gente decidiu, então, tá bom, o que vamos fazer para a gente conseguir, né, continuar nessa produção. E aí foi quando veio esse segundo respiro, assim, que foi os primeiros passos da gente constituir uma cooperativa de artesãs, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi rifar uma boneca para a gente conseguir, né, levantar dinheiro para uma nova compra de materiais. A gente também recebeu doações, a gente teve doação de máquina de costura, né? Então a gente tem uma rede ali de apoio do coletivo que ajuda muito nesses momentos, que acredita muito nesse trabalho, né? E aí a gente começou, né, nesses encontros, a gente fazia encontros semanais para produzir as bonecas. E começamos vendendo assim, participando em feiras de artesanato, vendendo por WhatsApp, fazendo catálogo de fotos online, enviando para os nossos contatos, e fomos começando a vender. E aí, claro, também começamos a pensar em outros produtos, né? Porque também por um desejo, né, das mulheres de estarem aprendendo coisas novas, e também pensando realmente nesse lugar da viabilidade de ser um sustento, né? De ser realmente um sustento através da artesania, né? Então a gente pensar em outros produtos para chegar em novos públicos, né? Para a gente ter uma cartela diversas de preços, enfim, foram surgindo novas ideias. Essa foi uma das primeiras e é uma que eu tenho um carinho enorme, assim, que são as camisetas bordadas com frases. As 2 frases são de um poema que chama Como Arroz Tem a Fé nas Mulheres. Lê para nós. O poema? Porque a gente não enxerga, eu pelo menos não enxergo direito. Não, na camiseta está escrito Como Arroz Tem a Fé nas Mulheres, e a outra camiseta está escrito Ondas de Mulheres Tremendo com Amor e Raiva. Coma arroz? Coma arroz, tenha fé nas mulheres. Muito bom. Quer ler o poema? Você tem ele aí? Tenho. Então, vamos fora. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. É lindo esse poema. É uma escritora estadunidense, chama Fran Winant. Como arroz, tenha fé nas mulheres.
Como arroz, tenha fé nas mulheres. O que eu não sei, eu ainda posso aprender. Se estou sozinha agora, estarei com elas mais tarde. Se estou fraca agora, posso me tornar forte. Lentamente, lentamente. Se aprender, posso ensinar às outras. Se as outras aprenderem antes, eu devo acreditar que elas voltarão e me ensinarão. Elas não vão embora do país com o seu conhecimento e me enviarão uma carta em algum momento. Devemos estudar todas as nossas vidas. Mulheres vindas de mulheres, indo para mulheres, tentando fazer tudo o que pudermos, com as palavras, em seguida, tentar trabalhar com as ferramentas, ou com os nossos corpos, tentando ficar o tempo que for preciso, lendo livros quando não há professores, ou quando eles estão muito distantes, ensinando a nós mesmas, imaginando outras lutando. Devo acreditar que nós estaremos juntas e construir confiança o suficiente para que, quando eu precise lutar sozinha, eu saiba que há irmãs que ajudariam se soubessem, irmãs que viriam para me apoiar mais tarde. Mulheres exigindo liberdade, cada uma com as suas necessidades. Nossa vida completamente dilacerada pela velha sociedade. Nunca nos dando amor ou trabalho, ou força, ou segurança, ou informação que nos poderia ser útil. Nunca ajudadas pelas instituições que nos aprisionam. Quando precisamos de cuidados médicos, somos abatidas. Quando precisamos da polícia, somos insultadas e ignoradas. Quando precisamos de pais e mães, encontramos robôs, treinados para nos manter em nossos lugares. Quando precisamos de trabalho, nos dizem para nos tornarmos parte do sistema que nos destrói. Alimento que nutre, remédio que cura. Canções que nos lembram de nós mesmas e nos fazem querer continuar com o que importa para nós. Vamos sair de novo, encontrando as mulheres que saem pela primeira vez, sabendo que esse amor faz uma boa diferença em nós, afirmando uma vida contínua com mulheres. Devemos ser amantes, médicas, soldadas, artistas, mecânicas, agricultoras, todas em nossas vidas, ondas de mulheres, tremendo com amor e raiva. Cantando, nós devemos enfurecer, beijando, virar e quebrar a velha sociedade, sem nos tornarmos os nomes que elogiam, as mentes que pagam. Como arroz, tenha fé nas mulheres. O que eu não sei agora, ainda posso aprender. Lentamente, lentamente. Se eu aprender, posso ensinar às outras. Se as outras aprendem antes, eu devo acreditar que elas voltarão e me ensinarão. Vou te pedir o texto e eu quero deixar aqui na descrição o texto para vocês também espalharem, porque eu acho muito importante, porque é um poema que quer romper com os modos de subjetivação capitalista que nos querem separadas umas das outras. Então, acho importante a gente fortalecer. Então, junto com os links todos, estará o poema, se você me manda, já coloco, tá bom? Mando sim. E é muito, né, assim, você falando sobre não nos querer juntas, né, isso é uma temática que surge com muita frequência, né, dentro do coletivo, na perspectiva das mulheres, né, tentar construir algo coletivo com elas é muito difícil, porque a gente está tão envolvido e inserido nesse sistema que a gente não percebe o quanto ele nos afeta e o quanto ele está inserido em nós, né? Então, a gente tentar partir para uma perspectiva de uma cooperativa, né? Então, por que a gente está tentando criar uma cooperativa, né? E isso é uma coisa que eu converso muito com elas. Eu poderia vir aqui, ensinar vocês e falarem, agora vocês são donas dos seus próprios negócios. Agora vocês podem empreender, agora vocês podem criar a sua página no Instagram, a sua própria loja e vender a sua própria boneca, criar a sua marca, né? Mas a gente está tentando justamente criar uma outra lógica. A gente está tentando criar uma cooperativa. A gente está tentando criar um lugar onde as mulheres se sustentam juntas, onde elas lutam juntas, né? Umas sustentam as outras. Isso. O meu discurso aqui nesse canal, o povo está até já cansado de me escutar falar isso. Não é vender produto, é sustentar umas às outras.
Ai, eu não vou entrar nesse assunto, não. Começa a ficar vermelha. Sabe? Eu já estou quente também. Eu tenho raiva, sabe? Eu tenho raiva. Tenho muita raiva. Mas vamos usar essa raiva que a gente tem para mobilizar, para mudar esse estado de coisas, sabe? Para transformar, porque existe um outro mundo possível. E ele é sempre em relação, em povoamento, em agregação, em inclusão, em solidariedade, todas essas coisas que já são palavras gastas, mas tem que ser ações efetivas. Muito bem. Bora lá. Bora. Bom, então, né, as camisetas foram, né, assim, acho que o primeiro produto diferente que a gente começou a fazer. Peraí, deixa eu voltar. Calma. A gente começou a fazer também broches bordados, começamos a fazer os chaveirinhos de bonecas Abayomi, também veio uma outra artesã que ensinou a fazer uma boneca Abayomi grande. Então, a gente foi, né, tentando explorar, assim, né, como que a gente poderia manter esse projeto. Ao longo desse período de 2024, muitas mulheres não conseguiram permanecer na cooperativa, porque ainda não era um sustento real, assim, né? A gente está muito no começo, não era garantido quando que a gente ia vender, né? Então, nesse processo acabaram ficando por um tempo mais longo 4 mulheres, e ao final de 2024 a gente estava com 2, né? E uma delas, assim, eu sempre acho interessante contar um pouco sobre ela, porque que é a Maria. Ela foi, né, educanda da primeira oficina de bonecas, e ela, assim, ela já tem experiência com costura, né, então ela foi uma pessoa ali que pegou um amor pelas bonecas. Então, enquanto as mulheres produziram 2, acho que durante a oficina ela produziu 5 bonecas, porque ela levava para casa e ela não parava de fazer, e aí ela inventava, e aí inventou um jeito de fazer o cabelinho encaracolado com a lã, né, que você feltra. Então, assim, e aí ela inventava moldes de roupa, virou uma paixão, assim, né? E durante esse período de 2024, em que a gente estava, né, sem a emenda, né, tentando seguir o projeto sozinhas, ela se manteve o tempo todo, e ela era aquela pessoa que chegava do lado e ensinava a fazer, então estava sempre, né, nessa disposição, assim. E quando a gente, vou dar um pulo aqui para frente rapidamente, mas quando a gente teve a emenda de novo esse ano, ela se tornou a oficineira genial! Isso é o que eu mais gosto, sabe? Quando a aluna se torna docente. Essa, para mim, é a realização. Sim. Muito bem. Eu vou mostrar agora, esse é um videozinho que, de novo, foi a Paula que fez, que foi durante esse ano de 2024, né, em que a gente foi testando outros produtos, e aí teve uma parceria que foi muito interessante, que foi com uma livraria infantil, que chama Casa Cosmos, ali na Vila Madalena. Elas conheceram o nosso trabalho, acredito que foi... Não, foi pela artesã, a Mariana, que trabalhava comigo. Elas conheceram o trabalho do coletivo e propuseram uma parceria completamente nova para a gente, que seria confeccionar bandeiras de tecido com os desenhos que elas tinham, né, para usar como decoração na livraria. E a gente topou, sem saber fazer, vamos lá, a gente aprende. Contei muito com a ajuda da Paula, que além dessas imagens lindas, ela também é uma costureira maravilhosa e ajudou a gente a fazer os moldes, e ensinou as mulheres a costurarem na máquina. Foi incrível. E aí esse vídeo mostra um pouquinho desse processo, que foi muito lindo. Vamos lá no hotel? No hotel. Você quer nada, não?
Genial. Eu gosto desse vídeo porque ele mostra, né, um pouco dessa ambientação, assim, né, esse espaço do parque, que é um espaço lindo, né, você está ali no meio do centro de São Paulo, avenidas para todos os lados, e aquele caos, e você entra no parque e de repente é aquele outro universo cheio de verde, né, que é onde as mulheres estão, né, ocupando esse território, no parque e na Estação da Luz, que é em frente, e é dentro do parque que tem a casa de administração, onde tem um porão, que é o primeiro espaço que o coletivo ocupou e ocupa até hoje, que é onde a gente faz o acolhimento das mulheres, e foi onde, durante o ano de 2024, a gente fez todas essas produções. Muito bem. Vou colocar aqui de novo. Tá bom. Aí aqui tem um pouquinho, né, da foto da ficou muito bom. Foi lindo muito demais. Bom mesmo. E aí, então, em 2025, né, claro que em 2024 a gente estava fazendo isso acontecer, né, que era o projeto da emenda parlamentar novamente, para que em 2025 ela de fato acontecesse, né, então a gente já, logo no começo do ano, a gente teve a aprovação, né, recebemos o fomento para mais um projeto Luz em Expansão, Economia Criativa e Solidária. Dessa vez, eu estive coordenando o projeto, né, como um todo, não estive mais como oficineira, junto também com uma outra voluntária do coletivo, que é a Juliana, que também era professora ali do projeto do EJA e topou tocar esse projeto junto comigo. E eu, aparentemente, só gosto de fazer coisa que eu não sei fazer, porque eu nunca tinha feito, igual eu não sabia fazer boneca, mas fui lá e fiz. Muito bem. Então, né, em 2025 a gente teve esse projeto. Então, a gente teve mais uma vez a turma de bonecas, né, dessa vez com a Maria como professora, junto com a Brena, que é uma outra educadora. E a gente teve mais 2 oficinas. Uma de estamparia, em que tiveram, elas aprenderam o block print, que é, né, um carimbo, e stencil também, que elas fizeram aplicações em diversos tipos de tecidos. No final, o produto que saiu foram os panos de prato e as ecobags, e uma outra oficina de encadernação, né, explorando diversas técnicas de costura e também diversas formas de encapar, né. Então, a gente aqui, acho que é a oficina de boneca, né, de novo as fotos, a oficina de estamparia. A gente ainda teve o privilégio de uma parceria em que vieram fazer essa oficina de autorretratos com xilogravura, que foi muito legal, assim, depois virou uma bandeira que hoje está lá na nossa sede, e eu gosto muito também dessas frases que surgiram durante as oficinas de estamparia, né? Surgiram. Consegue ler algumas para nós? Sim, a gente teve a sorte de estar com uma oficineira que também é psicóloga e foi, né, conseguindo colher, né, esses momentos, né, de troca. E algumas das frases que surgiram foi, aqui no pano de prato, tá? Eu sou importante. Aqui embaixo tem acolhimento, diálogo, fortalecimento. Aqui não tem as outras, mas a outra é pelo direito de sonhar, que é na verdade, a derivação de uma frase da Cleone, né, que ela diz que a mulher em situação de prostituição tem o direito de sonhar. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí a gente tem a oficina de encadernação, né, então aqui tem as fotos das capas bordadas, mas elas fizeram capas em tecidos, capas pintadas, capas também com estampas, né, de stencil, porque a gente tinha mulheres fazendo 2 oficinas, porque a gente queria justamente que tivessem essas trocas também, então tinha gente fazendo encadernação e estamparia, tinha gente fazendo boneca, estamparia, então, né, para que essas trocas fossem possíveis, assim. E durante esse projeto a gente atendeu 25 mulheres, né, que se formaram nessas oficinas, além das oficinas de artes manuais. A gente teve uma oficina de comunicação, que aconteceu no último mês do projeto. Isso também é bem legal, hein? Foi muito importante, assim. Então, as mulheres
tiveram desde aulas de fotografia, usando os próprios celulares, né, assim, pensando numa coisa mais, né, de que elas não ir para aquele lugar de, né, precisar de 1000 equipamentos, assim, sim, né, mas sim, explorando no luz possível, natural. dentro do possível. Isso, exatamente. A gente falou um pouco sobre precificação, sobre técnicas de venda, a gente conversou muito sobre como a cooperativa funciona, né, como que a cooperativa pode se autossustentar, né, o que a gente precisa ter para que a cooperativa seja viabilizada. Então foi muito interessante essa oficina, assim, acho que ela era uma que precisava acontecer, na verdade, por um período muito maior, assim, as trocas foram muito legais. As mulheres também mexeram muitas vezes pela primeira vez em computador, e aí isso foi uma demanda que elas trouxeram, assim, de ter uma oficina de letramento digital, assim, né, do básico de informática, que muitas delas... Autonomia e emancipação, é muito importante. Exatamente. Então é isso, né? Conforme o projeto foi acontecendo, a gente foi colhendo, né, algumas dessas informações do que elas realmente desejam, assim, porque a gente também já está com um novo projeto sendo escrito, assim, né, para que a ideia é que a gente consiga renovar isso anualmente, assim, para que a gente vá aprofundando. Então, e também durante o projeto, uma coisa que foi muito importante para que o projeto de fato acontecesse, foi que a gente conseguiu uma bolsa de estudos para as mulheres, né? Porque para elas escolher entre estudar e estar com a possibilidade de fazer um programa, muitas vezes elas vão escolher o programa, porque é isso, eu preciso comprar comida, eu preciso pagar meu aluguel, preciso pagar minhas contas. Então, a forma que a gente encontrou de que elas realmente estivessem 100% dedicadas ao projeto foi essa bolsa de estudos. Então, uma ajuda de custo. Isso, uma ajuda de custo. Certo. Porque é diferente de bolsa de estudos. Bolsa é quando a gente... o projeto é pago e aí você cede a bolsa, mas elas eram pagas para estar lá. Elas recebiam, é isso? Ou isso, exatamente. Então tá. Puxa, isso é o mais importante. Puxa, sim. Genial. Porque garante, sabe, de você estar ali sendo sustentada para ser quem você é, para fazer o que você tem interesse. Isso eu acho muito importante. Por isso, quem está nos assistindo, não esquece de pingar ali no Pix, de ajudar, de apoiar. É benfeitoria. Tem Pix também, não tem? Tem também. E vou colocar, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Vamos sustentar essa beleza no mundo. Puxa, me emociona. Vou voltar com a sua apresentação. Aí aqui tem um pouquinho, né, do resultado dessas oficinas de comunicação. Então, essas fotos que as próprias mulheres fizeram, né, dos produtos delas. Ah, legal. Cuidar de mim, olha lá. Aqui nesse caderninho quase não dá para ler, mas está pelo direito de sonhar. Aqui as bonecas, né? E aí é legal ver, assim, né, as técnicas, né, usando fundo branco, né, usando uma coisa mais natural ali com uma mão, assim. Então é legal ver essa exploração, né, de como elas vão se apropriando dessas formas de comunicação, assim. Adorei aquela foto que aparece só o detalhe da saia e do sapatinho. Linda demais, eu também adorei essa foto. Eu amei essa foto também, porque dá aquele sapatinho de crochê, assim, né? A rendinha. E aí a gente teve um evento de conclusão, assim, que, nossa, para mim esse evento foi muito especial, assim, porque isso foi uma coisa que as mulheres foram pontuando para a gente, assim, da importância daquele projeto. Então, a primeira coisa que surgiu era se elas iam receber um certificado, porque para elas é um orgulho, né? Tá fazendo aquela formação, né? Então, e aí, claro, né? A gente começou a viajar, assim, não, vamos fazer diploma, vamos fazer uma formatura, vamos fazer né? Assim, um evento, né? Fazer uma celebração, né? Então a gente fez, e aí foi uma parceria com o Teatro de Container, e foi justamente na época em que o Teatro de Container estava sendo ameaçado, né, tendo seu território ameaçado pela... Como é que ficou isso?
eles conseguiram fazer um acordo e conseguiram um novo território. Então, eles vão sair do espaço em que eles estão. Explica um pouquinho, então, para quem está fora de São Paulo entender. Sim. O Teatro de Container, ele também é um teatro ali na região da Luz, está muito próximo ao Parque da Luz. E ele é uma ocupação de um terreno, na verdade ele era uma praça praticamente abandonada, assim, né, em que eles ocuparam com esse teatro. Então você tem formação de teatro, você tem as apresentações, é uma praça também, né, pública, então as pessoas às vezes vão ali só para estar, né, então é um lugar que está sendo cuidado. Também tem um projeto que ocupa esse espaço, que é o Tem Sentimento, que é um projeto também de uma cooperativa de artesãs de costura, que são de mulheres, na maioria mulheres trans, que estão ali na região, que fazem bolsas, casacos, enfim. Então, é um espaço muito importante, assim, é um espaço cultural, é um espaço de resistência, e que esse território, né, vem sendo visado, a região da Luz, na verdade, ali, a região do centro de São Paulo como um todo, está sendo muito visada, né, pela especulação imobiliária. Então, estão acontecendo diversas ações truculentas, assim, para tirar as pessoas desse território, né? Então, a gente tem uma população muito, muito vulnerável ali, né? Então, a gente tem a Cracolândia, que, na verdade, hoje ela não existe mais a Cracolândia em si, porque são tantos ataques que essa população acabou se dispersando. A gente tem uma população de rua muito grande, a gente tem a situação das mulheres, né? Então, e aí está acontecendo um processo de higienismo desse território, né? Então, agora é muito forte com a gestão Tarcísio e Nunes, né? Em que eles querem levar, na verdade, todo o aparato do Estado para o centro. Então, eles querem desapropriar tudo, inclusive, então, o Teatro de Container sofreu isso, e, inclusive, durante o projeto, as mulheres também sofreram perseguição, porque passaram a fazer matérias jornalísticas sensacionalistas desses canais de YouTube, ou da Atenas da vida, falando sobre que a região da Luz está impossível, é gente usando droga, é mulher se prostituindo, e você não consegue andar sem ser abordado, e sabe, umas coisas super sensacionalistas, assim, né, tentando expulsar as pessoas desse território, né? Inclusive... Urbicídio e gentrificação. Exatamente. Parabéns pela sua luta, viu? Puxa vida. Morrendo de orgulho aqui. Isso foi um tema importante durante as oficinas, porque foi quando aconteceram alguns desses vídeos e começou uma briga entre as mulheres, porque algumas mulheres aceitaram fazer entrevistas e aí falaram coisas que não eram verdadeiras, outras mulheres foram cobrar, e aí a gente precisou, assim, sentar e conversar para entender o que é que está acontecendo, né? Então, porque... quem está ali vivendo aqueles ataques, às vezes não está conseguindo enxergar o todo, né? Então, da gente sentar e conversar, o que está acontecendo, né, politicamente? Por que estão vindo aqui fazer essas matérias? Né? E aí pagam R$50 para a mulher lá sentar na frente da câmera e fazer o relato do que eles bem entenderem que elas façam, né? Delas entenderem quem é o inimigo, né? De sair desse lugar, dessa rivalidade de uma com a outra, que na verdade a gente está ali num lugar de resistência e se a gente não estiver unido, a gente vai ser derrotado, né? Assim, vão passar por cima. Então a gente precisa estar no coletivo, a gente precisa estar. Então, o Teatro de Container resistiu porque tem um coletivo, né? Então é a mesma coisa. Se a gente não estiver ali juntas, trabalhando juntas, se for cada um por si. E é o que eles querem, né? Insuflar essa divisão para poder dizimar. É isso. Bom, mas teve esse dia lindo, a gente fez uma... Vamos para o dia lindo. E é lindo mesmo, porque é uma conquista, sabe? É demais. Contra toda essa força desse poder, desse necropoder.
Então, a gente teve essa celebração, fizemos um ato solene, fizemos questão de fazer uma coisa assim, bem, sabe, com discurso, com homenagens, mostrando fotos delas, de todos os processos. Fizemos um espaço lindo, elas foram todas vestidas maravilhosamente, assim, a gente fez uma que coisa festa. boa. Elas quiseram churrasco, a gente fez churrasco. Então, foi um momento de celebração, assim, muito, muito especial. Acho que aqui tem mais algumas fotos também. Esse é aquele estandarte que eu comentei, né? Das xilogravuras. Isso. Os produtos, né, delas expostos, claro. Que orgulho, não é? Foto desse abraço, porque... E aqui são todas as educadoras que estiveram envolvidas durante o projeto, né? Então, a gente tem as educadoras da oficina de comunicação, de boneca, de estamparia, a Juliana, que coordenou tudo isso junto comigo, também a nossa psicóloga, que durante o projeto a gente também manteve mensalmente rodas de conversa com todo o grupo, para tratar de tudo isso, né, que vai nos atravessando, assim, né, então conflitos às vezes surgiam durante as oficinas, da gente ter um espaço de escuta, de acolhimento, né, então isso também foi muito importante. Manda minha admiração a todas e todos, e a todos, tá bem? Sim. E aqui, para encerrar, tem essa foto, né, da Cleone, que é a mulher que iniciou tudo isso, com essa frase dela, que é: a mulher em situação de prostituição tem o direito de sonhar. Que acho que foi o que ficou muito marcado para mim durante todo esse projeto, assim, e que eu fiz questão de compartilhar com elas, assim, do quanto eu também aprendi, o quanto eu também me dei o direito de sonhar ao longo desse projeto, assim, né? Quando eu ingressei no coletivo, eu estava num lugar de muita desilusão da educação, assim, né? Estava sempre trabalhando em escolas particulares e um pouco cansada de questões que para mim é isso, assim, não chegavam no fundo do que eu queria chegar, assim, né? E não sabia mais se eu queria trabalhar com educação infantil, e o coletivo meio que surgiu, assim, sabe? Um dia eu vi uma chamada para ser professora do EJA e eu falei, eu vou. Nunca dei aula em EJA, eu falei, eu vou conhecer. E aí o coletivo tomou esse espaço na minha vida, assim, né? E eu acho que ali eu também fui percebendo, assim, quais os caminhos que eu queria traçar, né? Então, eu acho que, né, assim, eu não queria e nem quero ser professora de EJA, por exemplo, mas ali eu entendi a importância da luta social, assim, de uma luta por transformação, né? Então, e aí foi esse caminho que me levou para a escola pública, por exemplo. Então, eu sempre conto para elas, assim, que o coletivo me devolveu esse direito de sonhar também, assim. Então, que delícia. Eu também ganho muito estando ali, sabe? Demais, né? Então, é uma troca, né? Não é esse lugar da doação, não é esse lugar do voluntário, do assistencialismo. Isso, do assistencialismo. Não do voluntário, mas do assistencialismo. Isso, exatamente. É o lugar da comunhão. Isso. Não é? Isso. Querida, quero te agradecer demais por estar aqui conosco. As nossas alunas pesquisadoras vão ter muito material para pensar nos processos de subjetivação, de que cada um de nós produz junto às múltiplas camadas que as artes manuais têm em relação ao social, em relação às gentes, em relação às políticas, em relação à cidade, em relação ao espaço público, à escola pública, ao EJA, que é um outro ambiente também revolucionário. Então, eu acho que passo para você trazer suas palavras finais, já agradecendo muito. E lá veio o gatinho. Ai, eu agradeço demais por tudo que a gente caminhou até aqui juntas, né? Eu acho que sempre vou sentir você junto comigo em todos esses processos. E convidar todo mundo a vir conhecer o coletivo, seja pelo Instagram, seja pessoalmente. A gente também, esse ano, teve mais uma grande conquista,
que foi a conquista de um espaço para a sede, né? Então, a gente conseguiu realmente, né, com a Superintendência da União, a gente tem agora a concessão de um espaço por 10 anos ali na região. Oh, parabéns! É uma grande conquista! Território! Exatamente. Então, agora a gente também tem um lugar lindo para visitar, a gente já tem ali as nossas coisinhas expostas na vitrine. Então é isso, assim, só tenho muitíssimo a agradecer por essas trocas e quero continuar presente junto. Eu que agradeço e digo, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes. Fica aí, tá, Gabi? Que coisa mais linda! Olha só, lá vem ela. Ela vai passar em cima do teclado. Olha só, querida, deixa eu te falar. Ó, muita admiração por você, como sempre. Tudo que você faz é de uma excelência e de uma potência admiráveis. E eu queria também oferecer, sabe que eu fiquei pensando que um bom produto, um produto bom mesmo, assim, em termos de custo-benefício, não sei se é assim que fala, mas acho que são as pequenas famílias terapêuticas. Aquelas famílias que os psicólogos usam pouco material, dá para fazer com qualquer coisinha, e sempre foi um produto muito vendável, tanto para a infância, quanto para a linha dos psicólogos, para os consultórios médicos, e tem muito pouca gente fazendo. Eu acho que hoje em dia, só quem está fazendo é a Monte Azul. Então, nossa, se vocês quiserem o curso, eu franquio para vocês a entrada, vocês podem... É um curso lindo também, fala de famílias, e tem lá o passo a passo para vocês. Não sei se você já fez esse, mas... Esse eu não fiz ainda. Ele é seu, porque ele é pouco investimento em produto, bastante investimento em mão de obra, mas depois que pega, sabe, rende. Então, dá para fazer uma boa tarefa com elas, e todo mundo é apaixonado das famílias, sabe? Dá para fazer famílias étnicas, multiétnicas, polifamílias. Lá no curso eu mostro todas as polifamílias, poliamorosas. Coisa, não tem nada da família tradicional lá. Se você quiser me falar, é seu, tá bom? Tá bom. Ai, muito bem, foi uma alegria. Agora a gente encontra de novo para a sua aula mesmo. Pensa, talvez edital, talvez alguma coisa simples. Legal. E para o encontro que vai acontecer, o encontro mesmo com você, com suas alunas, no final de janeiro, durante o congresso. Tá? Maravilha, maravilha. Então, se você quiser fazer algum acontecimento, alguma coisa, também até lá, pode contar comigo, viu? Tá bom, Nina. Agradeço demais. Agradeço. Sigamos mesmo juntas, Sim. Viu? Foi uma alegria te ver. Tudo Também. de bom. Para você também.